Eu queria que o vídeo de estreia desse canal fosse sobre outro caso. Queria. Já tava até com o roteiro pronto? Já tava com o roteiro pronto. Mas a gente não pode desejar aquilo que a gente não pode ter. Bom, antes de começar esse vídeo, eu preciso deixar aqui um aviso de gatilho. Nesse vídeo eu vou abordar temas como sequestro, assassinato, relacionamentos abusivos, violência e breves menções a suicídios. Só assista esse vídeo se você for maior de 16 anos. Se mesmo assim o conteúdo é sensível para você, fecha o vídeo. Agora, brincores, segue daí. Bom, o caso de hoje, eu vou falar sobre dois casos diferentes que aconteceram em momentos diferentes. Um em 2007, o outro em 2017, por um mesmo criminoso. Eu vou falar sobre os casos Kara Kopeltsky e Jessica Runyans. Fica aí que eu já volto. Bom, eu vou falar primeiro sobre o caso Kara Kopeltsky, que aconteceu primeiro, lá em 2007. A Kara Kopeltsky, ela nasceu em 17 de fevereiro de 1990, na Alemanha, e ela era filha de Honda e Michael Kopetsky. Ela tinha também um meio-irmão do segundo casamento da mãe com o padrasto Jim, e ela morava em Belton City, no Missouri, com a mãe e o padrasto. Ela frequentava a Belton City High e cursava o ensino médio nessa escola. Ela tinha também um emprego de meio período no Popeye's Chicken, que é tipo um lugar de frango frito, estilo KFC. Bom, ela era descrita como uma garota de sorriso contagioso, muito extrovertida e espírito livre, e ela era muito próxima da família e dos amigos, a típica adolescente americana, até ela desaparecer em meados de 2007. Antes dela desaparecer, ela tinha esse relacionamento bem conturbado com um garoto da sua cidade de nome Kyler Just, na época com 18 anos. E a Kara, se eu não me engano, tinha 17 anos. Bom, sobre o seu relacionamento com Kyler, é dito que era um relacionamento conturbado, um relacionamento tóxico e abusivo. Até mesmo a polícia chegou a indicar, a afirmar que o relacionamento dos dois era abusivo. Bom, e durante esse relacionamento com Kyler, é dito que a Kara havia mudado o seu comportamento. De uma garota extrovertida, alegre, próxima dos amigos, ela passou a ser uma garota que matava a aula, pegava detenção toda hora na escola, aprontava toda hora na escola. E é dito também que o Kyler isolava ela dos amigos e família. Já disse que ele era abusivo, né? Bom, as coisas então mudaram ali por 28 de abril de 2007, que foi quando, além de terminar o relacionamento com o Kyler, a Kara também foi à polícia denunciá-lo por abuso e violência contra ela e pediu uma medida protetiva. Bom, no BO que ela fez contra o Kyler, é dito que ela diz que terminou o relacionamento, que durante um dos seus turnos no trabalho, ela, ao sair do trabalho, o Kyler esperava por ela. E é dito que ele havia sequestrado a Kara sob a mira de uma faca, obrigado ela a entrar num carro e dirigido com ela por algumas horas até deixar ela no meio da estrada. Bom, não preciso nem dizer que a medida protetiva não demorou. 2 dias depois, 30 de abril, o juiz concede essa medida protetiva. Bom, dia 1º de maio de 2007, então, a polícia intima o Kyler a comparecer em frente a um júri. E ele deveria fazer isso no dia 10 de maio daquele mesmo ano. Porém, ele iria a júri nesse ano. Porém, a Kara, que era a principal testemunha contra ele na acusação de sequestro, que era por isso que ele havia sido intimado, nunca apareceu para testemunhar. Bom, no dia 4 de maio daquele ano,
A Carrie então começa o seu dia normalmente, né? É dito até que a mãe havia oferecido carona, a mãe Rhonda oferecido carona para levá-la até a escola, mas a Carrie recusou, disse que preferia ir andando. E logo depois de chegar na escola, pouquinho tempo depois, ela liga para a mãe e pede para que a mãe levasse um livro acadêmico que ela havia esquecido e também pede que a mãe deixasse o seu uniforme do trabalho já separado, porque ela chegaria em casa, trocaria de roupa e iria para o trabalho. Era essa a rotina dela naquele dia. Bom, mais tarde naquele dia, então, o padrasto Jim chega em casa do seu trabalho e ele percebe que a Kara demorava demais para chegar da escola, visto que ele chegava e a Kara pouco tempo depois. Bom, o padrasto então tenta entrar em contato com a Kara e não consegue, ela não atende o telefone. Ele tenta novamente, não consegue, então o padrasto Jim liga para a mãe Rhonda e pede e fala que ele não consegue contato com a Kara, etc, etc. E a mãe Rhonda então tenta entrar em contato com a Kara. Ela tenta é dito que ela tenta algumas vezes, mas a Kara não atende. Então, a primeira suspeita da mãe do padrasto é que talvez Kara tivesse pego detenção na escola e por isso não pudesse usar o telefone. Bom, o padrasto então, depois de algumas horas aí sem notícias da Kara, vai até o trabalho da Kara, até o Popeye's Chicken, e pede pro chefe da Kara para conversar com ela. O chefe da Kara então avisa que ela nunca apareceu para trabalhar. O padrasto então, por volta das 16 horas, 4 horas da tarde mais ou menos, volta para casa para ver se a Kara não voltou também, esse tipo de coisa. Mas nada na casa indicava que a Kara havia parado em casa. O uniforme que ela usaria para o trabalho ainda estava separado, a casa estava normal. Bom, como nada na casa indicava isso, os pais então decidem chamar a polícia. Eles decidem ligar para a polícia. E enquanto a mãe da Kara está fazendo a ligação para a polícia, uma amiga da Kara vai à delegacia pelo mesmo motivo, denunciar o desaparecimento da Kara. Bom, a amiga da Kara alega que o desaparecimento de Kara foi 2 de maio. Já os pais alegam 4 de maio. Bom, no BO, a polícia então faz... No BO, a polícia faz o BO, né, com 4 de maio. E o padrasto e a mãe da Kara dão todas as informações possíveis e imagináveis para contribuir com as investigações da polícia. Porém, eles percebem que a polícia talvez não estivesse levando essa história de desaparecimento da Kara muito a sério, porque a Kara tinha um histórico. A Kara, no seu aniversário de 16 anos, um ano antes, havia fugido de casa. Então, a polícia foi com essa teoria de que ela talvez tivesse fugido de casa. O que, gente, é uma teoria que a polícia sempre surge com ela em casos de desaparecimento. Bom, a polícia então pede que os pais, né, a mãe e o padrasto, esperem mais um dia para ver se a Kara não volta, se a Kara não faz contato, e aí voltem a ligar para a polícia. Bom, dia 5 de maio, então, a Kara não faz contato, a Kara não é vista mais, e os pais voltam a ligar para a polícia. E por conta dessas duas denúncias de desaparecimento, a primeira pessoa que a polícia passa a investigar são as pessoas próximas. No caso, o padrasto. O que também é normal que a polícia investigue as pessoas próximas de um desaparecido para tirar da lista de suspeitos. Bom, o Jim, então, começa a ser investigado porque ele trabalhava no horário alternado da Kara. Ele trabalhava de manhã, enquanto que a Kara trabalhava à tarde. E ele chegava primeiro em casa, o que dava a ele aí um tempo sozinho com a Kara em casa. Bom, o Jim, então, ele coopera com a polícia e faz o teste de polígrafo também. De novo, o teste de polígrafo a gente já sabe que não é confiável, né? Dá para você trapacear a máquina, mas, enfim, ele faz o teste de polígrafo, ele passa, e a polícia, então, decide investigar o ex-namorado, Kyler Yost. E ao mesmo tempo que a polícia começa a linha de investigação contra o Kyler, eles também fazem um apelo na mídia para que qualquer pessoa que conhecesse a garota
ou que visse a garota, ou que tivesse informações dela, pudesse alertar a polícia. Em 6 de maio, então, por volta das 10h30 da manhã, o Kyler Yost é interrogado e ele alega ter falado com a Kara no dia 3 de maio, depois do turno dela no trabalho, e que ela é que havia entrado em contato com ele, porém ele não tinha atendido, então ele retorna a ligação e ela não atende. Bom, a polícia, claro, já tinha as imagens da câmera de segurança da escola e do trabalho da Kara e tinham também os registros telefônicos dela. Na filmagem da escola, na câmera de segurança da escola, a Kara é vista deixando a escola às 9h19 da manhã. No registro telefônico, consta que ela fez uma ligação para o número do Kyler às 9h13 do dia 4 de maio e, posteriormente, ela havia recebido uma ligação e o Kyler havia retornado a ligação às 9h20 da manhã, ou seja, 1 minuto depois que ela saiu da escola e no dia seguinte ao dia que o Kyler havia alegado ter falado com a Kara. Então, a polícia então fez uma busca no armário da Kara, visto que a filmagem de segurança da escola foi a última filmagem da Kara com vida. Então, após essa busca no armário da Kara, eles encontram o cartão de débito dela e fazem ali e percebem que não havia nenhuma movimentação na conta bancária da Kara. Ela não havia ido até o trabalho pegar seu pagamento e também não havia nenhuma movimentação, nada nas redes sociais dela. Então, isso faz com que a teoria de fugir de casa, a teoria de que ela havia fugido, cair por terra. Isso só fortalece a teoria de que algo estava errado com a Kara, a teoria do desaparecimento. Kyler, então, ele mantém a sua versão da história de que ele havia falado com ela no dia 3 de maio, às 11 da manhã, mas isso é uma contradição, visto que as imagens de segurança mostravam ela entrando em contato com ele no dia 4 de maio, às 9h15 da manhã. Bom, mesmo com as contradições no depoimento do Kyler, mesmo com as filmagens da câmera de segurança, a polícia não pôde fazer nada, visto que não havia nenhuma evidência palpável que ligasse Kyler ao desaparecimento da Kara. Não havia testemunhas digitais, nada. Bom, a polícia então acaba tendo que liberar o Kyler e aí o caso da Kara esfria. 2 semanas depois, no entanto, algumas pistas do desaparecimento da Kara acabam surgindo. Não pistas, mas alguns avistamentos da Kara acabam surgindo. Testemunhas alegam ter visto a Kara num Burger King numa cidade a 40 quilômetros de Belton City. Quando a polícia foi averiguar, não deu em nada. E aí o caso da Kara esfria de novo. Até que um mês mais ou menos após o desaparecimento da Kara, o caso de uma outra garota de nome Kelsey, desaparecida nas mesmas circunstâncias que a Kara, vem à tona, traz de volta o caso Kara ao olhar da polícia e ao olhar da mídia. Porém, com mais investigação sobre o caso da Kelsey, é visto que o caso dela e da Kara não tem nada a ver, não há nada no caso Kelsey que possa ajudar a investigação do caso Kara. Mas eu vou falar mais desse caso Kelsey quando eu entrar nas teorias sobre esse caso. Vamos continuar então. Bom, é em 2009 então que algumas testemunhas se apresentaram à polícia para denunciar o Kyler pelo desaparecimento da Kara. Uma das testemunhas alega que o Kyler havia confessado ter enterrado o corpo da Kara na floresta. A testemunha era um colega de quarto do Kyler. Uma outra testemunha também alega que o Kyler teria confessado estrangular e enterrar o corpo da Kara na floresta. O cara tava meio que se gabando do crime, né? Ô psicopata! Bom,
Como essas confissões não vinham do próprio Kyler, elas eram inadmissíveis como evidências e muito menos num júri. É aí então que uma ex-namorada do Kyler entra nessa história. Bom, essa ex do Kyler então denuncia que o Kyler havia ameaçado, alegando que já havia matado namoradas no passado e que não hesitaria em fazer o mesmo com ela. Além dessa denúncia de ameaça, essa ex-namorada do Kyler também denuncia agressões que ela havia sofrido enquanto ainda estava grávida e que o agressor seria o próprio Kyler. Bom, ela obviamente também pediu uma medida protetiva contra o Kyler e conseguiu. Eu não preciso nem lembrar, né, o quanto tudo isso é muito parecido com a mesma história que a Kara denunciou antes de desaparecer. As agressões, a ameaça. Bom, a ameaça eu não encontrei se a Kara chegou a ser ameaçada, mas as agressões sim. Bom, a gente vai agora então para 2016, quando o Kyler já está fora da prisão. E é aqui também que a gente começa o nosso segundo caso, o caso Jessica Runyons. A Jessica nasceu em 10 de julho de 1995 e ela era descrita como uma garota gentil, extrovertida, trabalhadora. E ela trabalhava numa confeitaria, eu não sei se ela era a confeiteira-chefe ou se ela só trabalhava, mas enfim, ela trabalhava numa confeitaria antes do seu desaparecimento, com 21 anos. Bom, a Jessica e o Kyler se conheceram através de alguns conhecidos amigos em comum e eles foram vistos então numa festa aonde o Kyler demonstrava comportamento possessivo em cima da Jessica e agressivo com as outras pessoas da festa. E não, Kyler e Jessica não tinham um relacionamento. O Kyler simplesmente a conheceu e passou a ficar obcecado por ela. Bom, os dois então são vistos deixando essa festa às 11 horas da noite do dia 8 de setembro de 2016. Eu não consegui encontrar informações se a Jessica deixou essa festa com o Kyler por livre e espontânea vontade ou se ela foi coagida. Bom, no dia seguinte, então, uma testemunha não identificada denuncia o desaparecimento da Jessica. E no dia seguinte, 10 de setembro de 2016, às 1h40 da madrugada, o corpo de bombeiros da região ali encontra o carro da Jessica em chamas. E por sorte, o corpo da Jessica não, por sorte ou não, o corpo da Jessica não estava no carro. Mas onde ele estava? É aí então que algumas horas mais tarde, os pais da Jessica reportam o seu desaparecimento no dia 10 de setembro de 2016 para a polícia de... Bom, é nesse momento então que o meio-irmão do Kyler, Jessup, vai à polícia e se entrega como cúmplice pelo incêndio no carro da Jessica. E ele também denuncia o Kyler por ter confessado o assassinato da Jessica por estrangulamento e posteriormente ter enterrado seu corpo na floresta, da mesma forma que ele fez com a Kara. Dá pra perceber... Ai, mano. Mano, só de ler isso, só de ouvir isso, você já percebe que esse Kyler, né, tem um padrão, tem aí um ódio por mulheres, né, não tolera muita rejeição. Bom, em 11 de setembro de 2016, um mandato de busca é expedido para o trailer do Jessup, o que se entregou como cúmplice. E é lá também que o Kyler estava ficando. Bom, o Kyler, então, é preso pelo incêndio no carro da Jessica. E no Kyler, além das queimaduras por conta dele ter tacado fogo, a polícia também nota alguns arranhões, como se alguém tivesse lutado com ele, como se alguém tivesse tentado se defender. O Kyler, claro, se recusa a abrir a boca para a polícia para qualquer coisa. E por 7 meses, então, o caso Jessica esfria.
Até que, em 3 de abril de 2017, um caçador de cogumelos acidentalmente encontra os restos mortais de um corpo e, metros para frente, os restos mortais de outro corpo são encontrados. Bom, a primeira ossada, os primeiros restos mortais, o DNA rapidamente confirmou serem os restos mortais da Jéssica. A segunda ossada demorou um pouco mais de tempo para a perícia conseguir um DNA por conta do estado de decomposição e por já estar ali há muito mais tempo, mas quando os resultados de DNA voltaram, confirmaram que eram os restos mortais da Em outubro de 2017, então, o Kyler é indiciado por 2 acusações de assassinato em primeiro grau, 2 acusações de ocultação de cadáver, junto com a acusação de incêndio criminoso. Bom, em novembro de 2019, estava marcado o julgamento do Kyler. Porém, os seus advogados de defesa entraram com todas as apelações possíveis e imagináveis permitidas pela corte americana, incluindo distúrbio psicológico, e até mesmo alegaram que o Kyler seria uma pessoa com deficiência mental. Nesse meio tempo, o seu meio-irmão Jessup, que já estava preso por ser cúmplice, comete suicídio. Por conta das circunstâncias do seu suicídio, a polícia teve que investigar, visto que ele era testemunha-chave no caso do Kyler. Em julho de 2020, então, a gente deu um pulo aí, o Kyler vai a júri. Sim, o seu julgamento começa. E as últimas informações que eu tenho desse caso são de 12 de abril desse ano, 2021, e o Kyler ainda está em julgamento. Não, o caso não acabou. Ainda está em julgamento, testemunhas ainda estão sendo ouvidas, e se eu souber de mais informações sobre esse caso, eu tento trazer. Vamos então às teorias em volta desse caso. Em 2007, depois do desaparecimento da Kelsey, que foi a menina que desapareceu logo depois da Kara, o pessoal ali da região começou a suspeitar de que talvez tivesse um assassino em série à solta, que fosse um assassino em série agindo por ali. E essa teoria também me veio à cabeça enquanto eu pesquisava sobre esse caso. E, bom, a polícia então rapidamente investigou o caso da Kelsey e foi descoberto que, além do caso da Kelsey não ter relação nenhuma com o caso da Kara, a pessoa que sequestrou e matou a Kelsey, na realidade só fez isso porque acreditava que a Kelsey era uma criança de 12 anos. E eu acho que vocês já entenderam o recado. E agora, dando a minha opinião sobre esse caso, eu realmente acredito que esse criminoso, Kyler Just, poderia sim ter se tornado um assassino em série se ele não tivesse sido preso pelo incêndio criminoso no carro da Jéssica, e se o primo dele também não o tivesse denunciado, ele poderia sim ter se tornado um assassino em série, visto que ele havia matado 2 vítimas da mesma forma, escondido os corpos no mesmo lugar e ainda se gabou desses crimes para outras. Eu sou a Pri, esse é o canal Miss Castilho e eu vejo vocês no próximo Sexta de Crime. Eu fui!